Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, venho por meio desse vídeo esclarecer alguns pontos interessantes sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 28, onde o rei Saul ele invoca, através de uma pitonisa, o espírito, né, que alguns interpretam como sendo o espírito do profeta Samuel, né? O espírito que aquela feiticeira invocou era o espírito de Samuel, sim ou não? Essa é a dúvida que muita gente tem. E aí nós vamos trabalhar em cima disso. Em primeiro lugar, a Bíblia condena veementemente a invocação de mortos, ou seja, a necromancia. Isso está lá em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11, né, onde Deus proíbe de forma enfática, né, essas invocações aos mortos. Em segundo lugar, Provérbios 15, 24 nos diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, né, para se livrar do inferno que está lá embaixo. Se Samuel era um homem de Deus, o que é que Samuel estaria fazendo lá embaixo no inferno? Porque o texto nos diz que a pitonisa, ao conversar com Saul, ela, antes de invocar o Espírito, ela diz: a quem te farei subir? Se era Samuel, não era para subir, era a quem te farei descer. E o texto continua dizendo no versículo 13 que ela diz que vê Deus se subindo da terra. E ela no versículo 14 ela vê também um homem subindo da terra. E no versículo 15 o próprio Espírito fala com Saul, dizendo assim: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Né? Por conta disso aí, nós vemos que há uma grande contradição. Se Samuel era um homem de Deus e estava na glória, por que ele iria subir no lugar de baixo para cima? Se o inferno fica para baixo, ele teria que descer de cima para baixo. Continuando, em terceiro lugar, Saul estava desviado e por isso Deus não o respondeu. Isso está no versículo número 6, que diz assim, ó, que Deus não respondeu nem por sonho, nem pelo Urim, nem pelo profeta. Né? Como é que Deus iria responder um desviado? Certo? Como que Deus iria responder um desviado? Tanto que lá em 1 Samuel 28, no versículo 19, diz que ele cometeu suicídio, certo? Ele cometeu suicídio. Isso está registrado em 1 Samuel 31, no versículo 4, em 1 Crônica 10, 4, que diz que Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Se Saul era um desviado, certo? Não tinha comunhão com Deus, cometeu suicídio confirmando, né, que ele realmente era um desviado. Como que Deus iria falar com um desviado? Como que Deus iria incomodar o profeta Samuel depois de morto? Se Deus não falou com ele enquanto estava, se Deus não chamou ele para falar com Saul enquanto ele estava vivo, como que Deus iria usar uma feiticeira para invocar o Espírito de Samuel e falar com Saul? Isso aí não tem lógica, meus irmãos. Isso aí não tem lógica. Em quarto lugar, né? O suposto Espírito de Samuel afirmou que Saul morreria no dia seguinte, quando ele diz: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, certo? Quando ele afirma isso aí no versículo 19, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, o texto, você olha na cronologia histórica do texto, que no capítulo 30, no versículo 1, né, Davi levou 3 dias para chegar a Ziclag, e Saul ainda estava vivo, depois desse episódio. Né? Se o Espírito falou que amanhã ele estaria, no outro dia ele estaria com ele, Saul morreria, o texto mostra, evidencia que o Espírito é um Espírito mentiroso, que Saul passou 3 dias e Saul ainda estava vivo. Quando você consulta a Bíblia Shed, e eles analisam pelo contexto, né, cronológico, o texto vai nos dizer, o comentário vai nos dizer que ele levou aproximadamente 18 dias para Saul morrer. Então, irmãos, isso não se encaixa de maneira nenhuma. Para concluir, Deus não iria permitir que Samuel conversasse com Saul para depois matá-lo por causa disso. Seria contraditório ele invocar o espírito, né, de Samuel através da feiticeira e depois Deus matá-lo por conta disso. Deus iria entrar em contradição. Porque o texto nos diz, irmãos, lá no capítulo 10 de 1 Crônicas, no versículo 13 e 14, diz: assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então aí está explicado, irmãos, o porquê
que esse espírito não era o espírito do profeta Samuel, entendeu? Tá mais do que explicado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, tá? E um forte abraço.